Aí Jesus fala para eles: não ficará pedra sobre pedra. Acha para mim isso aí. Mateus 21. Mateus 21? Para mim é muito. Eu já peguei isso algumas vezes. Vamos ver. Mateus 21. É o primeiro versículo. Eu lembro disso. Não, não é isso aqui. Lucas ou Mateus? Mateus. Não, Marcos. Daqui a pouco é João, né? Marcos 13. Marcos 13. Então eu falei Lucas 13. Eu sabia que era 13, não era Lucas, né? Marcos. Marcos 13. Olha, isso aqui cabe exatamente na mensagem. Marcos 13. Olha aqui, ó. Vamos aqui, isso mesmo, ó. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Aí respondendo Jesus disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas o que chama a atenção, e saindo ele do templo. O que você faz no templo? Você ora, você lê a Bíblia, você ouve a palavra. Jesus saiu do templo com os discípulos, 2 discípulos. E os discípulos oraram, vamos escrever dessa forma, meditaram, ouviram o mestre pregar, estavam ali numa comunhão, saíram do templo. Mestre, olha que pedras de edifícios. Se espantaram. Se espantaram com o que eles tinham visto. Está vendo aqui, irmãos? Eles não tinham o Espírito Santo, podiam estar no templo, podiam estar até orando, estar do lado de Jesus, mas quem não tem o Espírito Santo se espanta. Se espanta. Mas quando a pessoa recebe a virtude, o poder do Espírito de Deus, ela passa a ser testemunha de Jesus. Ela passa a ter o caráter de Jesus, ela passa a mostrar Jesus para as pessoas através da sua vida. Repito, através da sua fé, através da sua crença, da sua forma de crer na palavra. Diante de lutas, a pessoa sabe se comportar exatamente como Deus manda. A pessoa é firme, a pessoa é constante, a pessoa age como Josué. A pessoa é forte, corajosa, a pessoa não teme. Isso é você ser testemunho de Jesus, irmão. Não quer dizer nada você ter testemunhos. Podemos ter vários, mas o que vai valer é quando você tem o Espírito Santo e você passa a ser testemunho. Olha o que a Bíblia diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios 2. Quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, acontece algo na vida dela. O que acontece, pastor? Ela sai da condição de um homem, vamos generalizar, homem e mulher, sai da condição de natural e passa a ser uma pessoa espiritual. A pessoa que recebe o Espírito Santo sai da sua condição natural, como os discípulos, crédulos, medrosos, viviam recebendo bronca de Jesus, 1 Coríntios 2. E quando eles receberam o Espírito Santo, mudou isso. Saíram da condição de natural e passaram a ser homens espirituais. Está dando para entender, pessoal? Sim ou não? Sim. Vamos entender aqui, capítulo 2, um pouco menor. Versículo 14. Dizendo: ora, 2,14. O homem natural não compreende as coisas de quem, irmãos? Do Espírito de Deus. Porque lhe parece o quê? Loucura. Por que parece loucura? Digamos, a pessoa está enfrentando um problema muito sério na saúde.
aí a pessoa é de Deus, a pessoa é testemunha de Deus, recebeu o Espírito Santo. Aí há um outro, digamos que é de Deus, mas não testemunha ainda. Fulano fica com pena, fica com dó, fulano, olha o que você está passando. A pessoa chora, tudo. Mas a pessoa que está passando o problema, a pessoa está numa fé tão grande, que ela passa a ser testemunho para outra pessoa. Fulano, eu não vou morrer não. Eu já estou curado pelas pisaduras de Jesus. Mas a pessoa fica ali desacreditada, você não consegue nem para chorar. E a pessoa mesmo que está passando o problema, a pessoa está firme. Porque ela recebeu o Espírito Santo. Mas a pessoa que é natural, ela não compreende. É loucura. Como? Você orando? Você agindo dessa forma? Você crendo? Você indo para a igreja ainda? Nessa situação, né? Que eu creio em Deus. Que eu confio no meu Deus. Que Ele já curou, Ele já fez isso, Ele já restaurou, já transformou. Tem que ter o Espírito de Deus, irmão, para ser testemunho do Senhor Jesus. Aí diz aqui a loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então eu preciso ser espiritual. E quando eu passo a ser espiritual, não falo ser espiritual, não é o super crente não, porque tem gente que é não de super crente, quer ser mais santo que a Bíblia. Só todo mundo é errado, só uma pessoa é assim. Não, porque fulano tem que ser isso, porque você tem que fazer aquilo, não, porque não é super crente. Não, somos falhos, somos pecadores, mas quando a gente ouve a palavra, a gente anda no caminho de Deus. Eu não vou ser mais santo do que a Bíblia, não. Não vou estar em pecado. Mas tudo que a Bíblia manda eu fazer, eu vou fazer. Ser espiritual é você ser testemunha, é você agir contrário do mundo. Não é você ser um super crente, o super santo, não, que não existe o super santo. O único santo que existe é só o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Só. Agora, vamos entender. Falei dos discípulos, vou falar deles de novo. Os discípulos que antes do Espírito Santo, antes de receber, eram homens naturais. Não compreendiam as coisas que Jesus fazia. Mostrei lá em Marcos 13. Olha que pedras e edifícios se espantavam, se assustavam. Eram homens que agiam em algumas situações na incredulidade, não conseguiram expulsar demônios. O homem natural. Eram discípulos de Jesus, sim, mas eram naturais. Não tinham recebido o Espírito Santo. Mas agora, eles receberam. A gente viu em Atos 1:8. Mas recebereis sobre vós a virtude do Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, a primeira coisa que acontece aqui, ela sai da condição de natural e passa a ser uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, testemunhas do Senhor Deus. Só que não é só por aí não. Agora, eles não terão apenas testemunhos, mas agora eles serão testemunhos. Jesus, quando deu o Espírito Santo para eles, quando ele foi para o Pai, o Espírito Santo desceu, os discípulos receberam, a partir daquele momento, eles passaram a ser testemunhas. Agora eles poderiam fazer tudo e mais um pouco o que Jesus fazia. Sério, pastor? Atos, capítulo 5. Agora a gente estávamos lá, né? Agora a gente vai lá de novo. Só que é o capítulo 5 agora. Agora a gente vai ver aqui 2 discípulos de Jesus que agora receberam o Espírito Santo e passaram agora a ser testemunhos. Capítulo 5, versículo 12. Atos 5, 12. Olha o que diz aqui o texto sagrado. Vamos ler o 11. E houve, quem achou, diga amém? Amém. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Está vendo? Quando se tem o Espírito Santo,
a pessoa ela ouve com temor a palavra. Quem não recebe o Espírito Santo, ela não consegue entender, ou ela nem consegue prestar atenção na palavra de Deus. Tem que prestar atenção. Aí versículo 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos de quem? Os apóstolos. Está vendo agora? Que eram os discípulos que se tornaram apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, no templo, né? Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, ou seja, tinha grande alegria, né, em ver os apóstolos. 14. E a multidão dos que criam no Senhor, olha aqui para mim, por favor, era uma multidão, nem todos criam. A Bíblia diz: e a multidão dos que criam, era um monte de gente, nem todos estavam acreditando. Aí diz que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de quem? De quem mesmo? Que Pedro era de Jesus? Discípulo, se tornou agora apóstolo. Quando este passasse, cobrisse alguns deles, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram o quê? Curados. Olha o que a sombra de Pedro fazia. Curava, libertava e expulsava os demônios, espíritos imundos. Loucura, né? Uma sombra, né? Curar é algo meio místico, parece, não, mas não. É simplesmente o poder de Deus na vida de uma pessoa que tem o Espírito Santo, capaz de fazer a própria sombra curar, libertar e expulsar demônios. Não precisava colocar as mãos, não. Só a sombra, onde Pedro passava, a sombra dele, irmão, você via demônios caindo, sendo expulso, pessoas ali que não andavam levantando, pessoas doentes sendo curadas por causa da sombra de Pedro, porque agora ele estava sendo testemunho de Jesus. Diga graças a Deus. Precisamos ser testemunhos. Não estou dizendo que a nossa sombra ela vai curar, vai libertar, vai expulsar demônios, não. Mas veja, o próprio caráter de Deus, o próprio caráter de Jesus na vida de Pedro agora. Agora o que eles não estavam conseguindo fazer como homens naturais, sem o Espírito Santo, agora com o Espírito Santo, sendo homens espirituais, passaram agora a ser testemunhos de Jesus. A sombra fazendo milagres, mas era o poder de Deus por causa do Espírito Santo. E mais, mesmo Atos capítulo 8, versículo de número 5, falei de Pedro, outro discípulo aqui agora, versículo 5, 8, 5 de Atos. E descendo Filipe, discípulo de Jesus, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Eles não pregavam, eles só estavam do lado de Jesus, mas agora estavam pregando porque eles receberam o Espírito Santo. E as multidões unanimemente prestaram atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que o que, irmãos? Está vendo a mudança?
Agora eles estavam fazendo sinais. Agora os discípulos que se tornaram apóstolos cresceram. Estão fazendo sinais. Estão fazendo o que o Senhor Jesus fazia. Irmãos, nós podemos fazer também. Nós podemos ser pessoas com o caráter de Deus. Podemos ser pessoas santificadas. Podemos ser pessoas, sim, com os 9 frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Podemos ser pessoas que diante das batalhas anda por cima do mar, anda por cima, não vai andar por baixo. Tudo porque receberam o Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém. Quem não recebeu o Espírito Santo precisa buscar, precisa receber, para fazer sim, não é só pastor não, missionário, bispos, apóstolos, não. Deus nos deu essa condição para todos. Deus deu essa condição para todos. Quem recebe o Espírito Santo está apto a fazer maravilhas. Pastor, olha, em casa eu orei pelo meu filho, meu sobrinho, pastor, não é que foi curado? Olha, um sinal de Deus na sua vida, do Espírito Santo. Não é só pastor não, obreiro não. Nós temos essas condições de fazer maravilhas, porque nós recebemos o Espírito Santo. E mais, diz o 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Havia. Quem tem o Espírito Santo é alegre. A igreja que tem o Espírito Santo é uma igreja alegre. Aqui tem o Espírito Santo. Porque vocês são alegres, sim ou não? Sim. São alegres. Pastor, a igreja pode ser, mas eu não. Eu não sou alegre, não sou feliz. Minha vida, ela não está bem, porque falta o Espírito Santo. Pastor, mas eu já recebi o Espírito Santo. Então ele se ausentou de você, porque você deu brecha para o inimigo. Porque quando se tem o Espírito Santo, não tem tristeza, não tem sofrimento. Mas ele se ausentou, porque na ausência do Espírito Santo, vem a tristeza, vem o mal, vem a aflição, vem o sofrimento, vem as lutas, e elas se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam. Mas quando se tem o Espírito Santo, não. Diz aqui, havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Nós temos que clamar alegria para a nossa cidade. São Isabel. A gente vê tantas pessoas murmurando, reclamando, que ninguém faz nada, porque a política é isso, porque a política é aquilo, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. É promessa disso, é promessa daquilo e tudo. É porque não tem o Espírito Santo. Não consegue ver a alegria, sabe, de viver num lugar que é chamado paraíso da grande São Paulo. Aí a gente ouve críticas, ouve isso, ouve aquilo. Então vamos clamar para que o Espírito de Deus, ele desça sobre a nossa cidade. Mas antes de descer sobre a nossa cidade, que tal descer sobre nós primeiro? Porque para chegar na cidade, tem que chegar em nós. Nós temos que ter o Espírito Santo. Nós temos que ser essas testemunhas do caráter de Jesus para essas pessoas. Quem está entendendo aqui, em nome de Jesus? Precisamos. Pastor, eu quero ser testemunho de Jesus. Receba o Espírito Santo. Antes do Espírito Santo, somos uma pessoa. Após receber o Espírito Santo, somos outra pessoa. Amém, Jesus? Amém. Feche os olhos. Pai, eu sou limitado,
mas é um estudo profundo que o Senhor nos deu hoje. Eu preciso ser testemunho do Senhor. Eu até tenho testemunho, mas eu preciso ser, porque o fato de eu ter testemunho não vai me levar para o céu. Mas se eu ser o testemunho do Senhor, como o Senhor fala, ir aos confins da terra, pregar, ser testemunho de Jesus, vai, porque eu tenho o Espírito Santo. Ô meu irmão, tem o Espírito Santo na sua vida, na sua casa, na nossa igreja, na nossa cidade. Ô Espírito Santo, desça sobre nós, Espírito de Deus, desça sobre nós. Ô Pai, nós vamos clamar para que o Espírito Santo do Senhor desça sobre as nossas vidas. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. A gente vai fazer uma oração daqui a pouco. A gente vai pedir a Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo. Você que não é batizado ainda no Espírito Santo. Ah, pastor, já fala em línguas. Até demônio fala em línguas. Sério? Era um anjo. Quando era auxiliar lá em São Paulo, na Zona Sul, no Campo Limpo, tinha uma irmã que ela manifestou uma vez falando em línguas. Falou em línguas. E parecia que ela não estava manifestada, mas estava. O pastor orando, eu estava do lado do altar. Eu só de olho na irmã. Porque estava muito estranho. O pastor do altar olhou para mim, eu olhei para ele. A gente olhou para a irmã. Tem coisa errada. E estávamos até numa busca, mas ela estava assim, sobressaindo todos. Ele desceu do altar, colocou a mão, manifestou na mão, falando em línguas. Sofá de falar em línguas, estou falando que você fala em línguas, você é do diabo, não, meu irmão, né? Vai interpretar errado. Mas não é só falar em línguas. Receber o Espírito Santo não é só falar em línguas. É você ter o caráter de Deus e ser testemunho dele em todos os lugares que você passar. Os discípulos passaram em vários lugares, não foram testemunhos, mas receberam o Espírito Santo, foram aos confins da terra. Pedro, Tiago depois veio morrer pelas mãos de Herodes, mas ficou Pedro pregou em vários lugares. Paulo, antes do Espírito Santo, um exterminador de cristãos da igreja, recebeu o Espírito Santo, irmão, pagou o preço, sofreu, mas não abandonou o Evangelho. Pregou em muitos lugares, ganhando almas para Jesus e fazendo milagres, porque recebeu o Espírito Santo. Filipe que fazia maravilhas, a igreja era alegre. Filipe que estava num lugar, e num piscar de olhos, ele já estava em outra cidade. Como que pode ele ser teletransportado? O poder de Deus. Aqui mesmo em Atos 8, você pode ler do versículo 30 em diante, que fala de Eunuco, que estava lendo Isaías, não compreendia nada. Estava num lugar e parar em outro. Isso é você ser testemunho de Jesus. É você andar na rua e você ser testemunho. A pessoa olhar para você, porque a pessoa é diferente, a pessoa é cristã. Que dia, sexta-feira, estava na frente da igreja aqui à noite. Coloquei a mesinha ali, jornais e tal. Aí passou um grupo de pessoas. Eles não falam nada, passaram direto. Até falei com o irmão. Eu não entendo por que eles não falam. Será que só eles vão para o céu? Será que só a igreja deles é a melhor? Aí estava pensando nisso, falei, eles nem dão a paz, né? Por que eles não dão a paz? Porque não tem paz.
Não tem, se tivesse paz, daria. Coitados, acho que vão para o céu só eles. Orgulhosos, metidos. Vão nada, irmão. Vão nada, é disputa de igreja agora. Que tipo de testemunho tem sido? Deixa eu comer essa palavra, para tomar juízo, vergonha na cara. Acho que são os melhores. Não, porque a gente... Coitados. Coitados. De testemunhos não tem nada. Nada, nada, nada. Porque não, a gente fala com eles. Não fala. Olha, faz um lugarzinho só para eles entrar no céu. Pode ser, irmão. É brincadeira. Que tipo de testemunhos nós temos sido? Podemos levar para esse lado, a mensagem é longa, eu vou dividir nos cultos. Mas que tipo de testemunhos nós temos sido? Coisa séria. É um estudo essa palavra. Para sermos testemunhos de Jesus, precisamos receber o Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém. Pessoal, nós vamos passar para a segunda parte, porque hoje é Santa Ceia. Nós vamos fazer uma música aqui com Deus, receber quem não recebeu ainda o Espírito Santo. Pastor, eu não sou batizado, mas eu quero receber o Espírito Santo. A gente vai fazer uma oração, abra o coração, quero que você se envolva com Deus, eu quero receber hoje. Deus vai te abençoar. Eu vou pedir para os joelheiros agora, passar com o envelope do dízimo, quem precisa, pastor, eu vou devolver hoje, eu preciso do envelope. Pede para os irmãos aí, então, em nome de Jesus. Isso. Pede para os irmãos aí, precisando da maquininha, chamar a irmã também, a Érica, aí, você faça, você diz, faça isso, pastor, vou passar o meu voto hoje da Santa Ceia lá de R$50, que foi o nosso voto que, com Deus, né? O propósito de lavar as mãos, de receber a bênção. Vou até ler aqui para vocês, para não ficar com as minhas palavras, que a gente fez aqui na semana do domingo passado, esse propósito, né? Salmos 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não emprega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este receberá. Então, na semana passada, eu fiz esse propósito. Você fez cesta aqui de manhã, meu querido? Eu lavei as mãos. Porque é o que está ao meu alcance. Porque aqui diz, e puro de coração. Eu não conheço o seu coração. E não entrega a sua alma à vaidade. Aí a pessoa é com Deus. E nem jura enganosamente. Mas aquele que é limpo de mãos, eu fiz. Lavei, porque as nossas mãos no mato de pé.